Boa tarde para o seu coração, boa tarde para a sua vida. E quando eu digo boa tarde, é que realmente você tenha uma boa tarde. Olá, uma boa tarde para todos nós. Que a luz do Espírito Santo enche os nossos corações, abra os nossos ouvidos, a nossa mente, que estejamos preparados, abertos, de uma forma fervorosa a ouvirmos a palavra, nos alimentarmos desse pão da vida que o Senhor nos presenteou e deu para nós. É verdade, o pão da vida, o pão do amor, a dádiva dos céus. O Senhor nos traz e nos coloca mais uma vez, eu e você, nós juntos, não é? Para saborearmos esse momento de gratuidade e de benevolência que o Senhor tem para nós. Por isso, eu estou chamando você. E que o seu coração esteja com tudo aquilo que Paulo fala na carta aos Filipenses, não é? Tudo que é verdadeiro, nobre, justo, tudo que é puro, amável, de boa fama, o que é virtuoso, louvável, eis o que deve ocupar neste momento os vossos pensamentos, o que aprendestes, recebestes e observastes em mim, diz Paulo. Praticai e o Deus da paz esteja com você, esteja conosco. Graças a Deus por isso, não é? E assim o Senhor nos traz nesse momento de interiorização, de intimidade com as coisas do Espírito. Não é? Por isso o tema da live desta tarde é um tema propício, um tema que você muitas vezes, quantas vezes você não desejou no seu cantinho lá do teu quarto, no seu carro, lá no seu trabalho, na sua mesa de trabalho ou no seu departamento onde você executa a sua profissão. Às vezes andando na rua, parado ou numa pescaria, em cima de uma pedra, sentado num banco de uma praça, numa porta, numa janela, na poltrona, ouvindo um canto bem suave, você sentiu a vontade de falar com Deus. Estar a sós com Deus. Por isso o tema dessa live é, não é? A sós com Jesus. Você não quer? Não é? Esse a sós, vamos dizer assim, um SOS. Socorro, Senhor, estou aqui. Olha que lindo. A sós, SOS. Senhor, não é? Hoje, né? Sim, estou aqui. Que graça. Que bênção que o Senhor, neste momento, neste dia, nesta hora, preparou para mim, preparou para você e preparou para nós. Por isso eu chamo a sua atenção dentro da palavra que o Senhor está sempre nos dizendo: você é templo do meu Espírito, você se coloca como igreja, você é templo do meu amor. Por isso o anjo disse à igreja de Sardes: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Querido e querida, abra o seu coração, abra a sua mente, abra o seu interior, abra a porta, dê uma chance nessa tarde para estar assim, ladinho, pertinho, juntinho, só você e Jesus. Algo de muito especial dentro desse tema tem para você. Eu creio e tomo posse disto neste momento e nesta hora, por tua causa, por minha causa, por nossa causa. Certo? Então assim, a palavra que o Senhor nos direciona, nos emana e nos faz ter uma reflexão para que nós possamos compreender qual é a vontade dele na nossa vida. Veja, a palavra está no livro, no Evangelho, ou melhor, de Lucas, de Jesus, ou Marcos, de Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 7. É a palavra que o Senhor nos direciona e nos chama a atenção. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Segundo Marcos, o apóstolo, aquele que conviveu lado a lado com Jesus. Ele escreveu ouvindo aquilo que Jesus diz: vou para o Pai, junto do Pai, eu vou mandar o Paráclito, o Espírito Santo, para você recordar e ensinar, até mesmo escrever aquilo que eu fiz, aquilo que eu mandei. Por isso,
por Jesus Cristo, Marcos nos dá esta mensagem do seu evangelho, daquele acontecimento, dos fatos reais que Jesus disse que aconteceria e que se nós seguíssemos e que se nós prestássemos atenção, nós viveríamos a sua glória na nossa vida. E o que é glória? Um dos significados da palavra glória é a certeza que Deus está agindo e já agiu. Você compreende? Então eu quero dizer para você, Deus já está agindo. Quando você vem neste momento, quando você se propõe, quando você está neste momento conosco, eu digo para você, Deus já está agindo. Por isso, no Evangelho de Marcos, Jesus Cristo segundo São Marcos, no capítulo 7, de 31 a 37, Deus nos dá uma direção dentro desta palavra. Por isso eu chamo a sua atenção, veja quão grande importância tem este Evangelho. Tem esse texto de Marcos para os dias em que estamos vivendo. Abra o seu coração, venha conosco. Diz assim o Senhor. Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Sidônia, ao mar da Galileia, no meio do território de Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que impusesse as mãos. Jesus tomou-o à parte dentre o povo, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva. Levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse, Efetá, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos lhe abriram, a prisão da língua lhe desfez, e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhe que o dissessem a alguém. Mas, quanto mais lhe proibia, tanto mais publicava. E tanto mais se admiravam, dizendo, ele fez bem todas as coisas. Fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querido, mergulhando no pano de fundo destas palavras vivas, aonde o autor está diante falando diretamente conosco, é o livro onde o autor nos dá o discernimento e fala diretamente conosco, mergulhando nesta palavra, olhando atrás das cortinas da sabedoria desta palavra, do próprio mestre, do Rabboni, ele nos mostra, nos abre uma nova visão. Veja, que interessante, levaram um surdo mudo para Jesus curar. Veja, se podemos passear dentro do histórico do mestre, do nosso Deus, do Criador, Jesus, ele tinha todo o poder, ele podia fazer uma cura direta. Pois ele sabia onde estavam todas as dificuldades, aonde estavam as necessidades. Ele podia fazer uma cura direta de onde ele estava, assim como ele fez quando o centurião foi buscá-lo. Quando o centurião foi rogá-lo pelo servo que ele tinha, no qual sofria, estava já na agonia da morte. O centurião vai ao encontro de Jesus e fala, Senhor, meu servo, ajuda. Jesus disse, eu vou lá. Jesus disse, eu vou. Naquele momento, o centurião, não. Uma palavra, Senhor, e eu sei que ele vai ser curado. Jesus olha aquela situação e diz, vá, ele é curado. É interessante, Jesus fazia as suas curas. E por que ele fazia? Porque o poder era nele. E o poder era dele. Veja, o poder era nele e o poder era dele.
era a própria presença do Pai no meio de nós, no meio do seu povo. Ele era o próprio poder, e esse poder estava nele, ele podia realizar todas as coisas. Mas veja, Jesus queria trabalhar nos corações do seu povo com uma forma dinâmica, uma forma didática e até mesmo pedagógica. Eu quero que você entenda isso comigo, de uma forma até mesmo pedagógica. Jesus, ele usava de uma pedagogia, bem como, observa, muitas das curas Jesus pregava antes. Quando ele dizia, você crê que eu posso? Creio. Então ele dizia, tua fé te curou. Quando ele vê essa situação do centurião, ele volta para todos, olha a pedagogia de Jesus, a dinâmica de Jesus. Ele olha e diz, por onde andei não vi tamanha fé. Chamando-os, aquele que ele ensinava, que os seguia a entender o processo e o poder de estar com ele e vivenciar a fé. Está falando com você? Será que o Senhor já está falando com você? Veja, como é interessante. Jesus ele estava sempre falando no coração, pregando antes. Ele fazia com que o povo entrasse num processo de reflexão. Observa outro exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela tem todo um processo para chegar até Jesus. Ele sabia. E ela tem todo aquele processo, ela toca nele. No meio de uma multidão, ele sabendo quem era, ele diz, quem me tocou? Ele queria provocar aquele povo, chamar a atenção daquele povo por algo extraordinário no qual ele estava fazendo. Do que emanava dele, de um poder que só havia nele. Aí ele disse, saiu de mim uma força. Ele diz, saiu de mim uma força. E eles ficaram atônitos, eles, mas quem foi, quem foi, quem foi? E Jesus provocando para fazer eles prestarem atenção. E ela se diz, ela se apresenta e ele mostra aquela mulher de um fluxo de sangue que sofria por muitos anos, era curada naquele momento por uma força que saiu dele. E ali ele explica, chama ela para a fé, mas chamando um todo para a fé. Veja como é interessante. Jesus, em outros momentos, ele chamava a atenção, como foi o cego Bartimeu. Veja, se um cego está gritando socorro para o Senhor, é óbvio que o Senhor já sabia o que ele queria, ser curado da cegueira. Você compreende? Ele era cego, ele sabia, Bartimeu estava ali de plantão. Bartimeu ficou naquele caminho de plantão porque disseram para ele que Jesus ia passar por ali. E ele estava caminhando, e ele fica à beira do caminho. De repente ele grita, ele sente que é o Senhor, ele grita. Pedem para ele parar de gritar, ele viu, não posso parar, ele grita mais alto ainda. Jesus manda trazê-lo. Quem era? Um cego. Será que o Senhor não sabia que ele queria ser curado da cegueira, já que era sabido por ele e por muitos que Jesus tinha feito maravilhas e muitas curas? Jesus faz o quê? Pergunta, o que você quer que eu faça? Olha, veja, Jesus estava perguntando para um cego, o Senhor da cura, o Deus conosco, estava dizendo o que você quer que eu faça. Ele sabia que o cego queria ser curado da cegueira, mas Jesus queria provocar o coração do cego. O Senhor está falando com você? Veja, o Senhor muitas vezes ele vem provocar o nosso coração. O Senhor quer que nós tenhamos uma sinceridade. O Senhor, em outro momento, o Senhor quer provocar um diálogo em comum. O Senhor quer fazer uma comunhão de reciprocidade, de diálogo. Porque ele podia imediatamente curar o cego, mas ele disse, o que você quer que eu faça? E o cego diz, eu quero ver. Olha o diálogo. Eu quero ver. Jesus cura aquele cego a partir dali. Mas provocou no meio de todos, porque houve ali até aqueles que recriminaram o cego. E ele quis mostrar que não é recriminando alguém que pede ajuda que vai ajudá-lo. Olha a pedagogia do Senhor.
Será que você observa por que muitas coisas não acontecem nos tempos em que estamos vivendo? Aí você fala, mas Edinho, você meditou essa passagem, está fazendo um passeio? Sim, já já vamos mergulhar nessa piscina. Vamos ver o que o Senhor tem dentro desta passagem para nos mostrar desse texto. Mas para chegar lá, eu preciso fazer essa viagem com você. Eu preciso fazer esse mergulho com você. Jesus mostrava para aquele povo, mostrava que o que era impossível para eles, era possível para ele. Você compreende? É isso que Jesus queria mostrar na sua forma didática, de cura, de pedagogia espiritual. Porque aquilo que era impossível aos olhos humanos é possível ao olho divino. Então Jesus provocava neles, e como assim como provoca hoje em você, em mim, em nós, um sentimento de fé. Mas é preciso que nós tenhamos esse processo de interação, de diálogo entre eu e Deus, entre você e Deus. Esse papo aonde o Senhor quer ter com você a sós. Veja como é interessante. Jesus chegou em momentos que Jesus quis mostrar para eles que ele tinha domínio sobre a natureza. Quando Jesus está passeando com os 12, olha para o pé de figueira, não vê figo e diz, jamais nasça figo de ti. Porque uma figueira é para dar figo. Se era tempo de figo, não dá figo, então não nasça figo de ti. Você compreende? Domínio sobre a natureza. Na tempestade no mar, onde estavam os 12 ali, a tempestade quase virando os barcos, Jesus acalma a tempestade e acalma o mar. Jesus mostra todo o seu poder, ele vem fazendo com didáticas de tempo. Dentro do processo, ele vê toda a preocupação. Jesus, mais uma vez, vem mostrar que ele estava com o Pai, que no princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habita no meio de nós. Então veja, esse verbo alimentou o povo hebreu por 40 anos com o maná no deserto. Veja, esse mesmo verbo alimentou todos os dias, vinha maná do céu para alimentar o povo hebreu no deserto. O que esse Jesus, esse Deus fez? Ele lá, quando viu aquelas multidão de pessoas com fome, ele pega uns pãezinhos e uns peixinhos, que não dava uma cestinha, e ele transforma aquilo, multiplica, e quanto mais eles serviam, mais pão aparecia, quanto mais eles serviam, mais alimento aparecia. O maná novamente se fazendo anos depois, milhares de anos depois, o maná se fazendo no meio do seu povo, a multiplicação, Jesus mostrando aí o seu tempo e o seu dote de misericórdia. Mas o que percebe dentro de um coração que nós olhamos para o Senhor? Quando ele cura 10 leprosos, de repente ele olha e diz, ué, só voltou um para me agradecer, cadê os outros 9? Por quê? Porque o que agrada ao Senhor, uma das coisas que agrada ao Senhor, é quando testemunhamos a sua graça, testemunhamos a sua misericórdia, aquilo que ele faz por nós, aquilo que ele faz por você. Isto agrada ao Senhor. Mas só vai ter essa concepção aquele que presta atenção quando Deus fala. Como o profeta Isaías diz no capítulo 55, quando ali do 1 ao 6, quando vem dizer, se prestai-me atenção, diz ele, preste atenção, venha a mim, escuta-me. Olha só o que diz do 1 ao 6. Preste atenção, venha a mim, preste atenção, escuta-me.
que você vai ter vida. Veja, por que muitas pessoas não estão tendo vida? Porque não têm atenção e nem audição para o Senhor. Estamos já entrando no Evangelho, se você percebe. Muitos não conseguem isto. E aí ainda entre nesse texto de Isaías, Jesus diz: farei de ti testemunho para povos, fazendo em você os mesmos favores, olha, os mesmos favores que eu fiz a Davi. Veja, o que o Senhor está dizendo? Farei com que dê testemunho. Porque o testemunho afaga o coração de Deus. Por isso, a palavra dele vem nos chamar dizendo: prestai atenção. Eis a pergunta-chave para o deferimento da cura, para o deferimento da graça, para o deferimento da paz. Você está prestando atenção? Muitas vezes nós temos, veja, olhos para ver muitas coisas que o mundo apresenta, para ver as ostentações do mundo, para ver aquilo que aguça e que nos faz desejar. Nós temos ouvidos para ouvir notícia ruim, fofoca, coisas que não têm sentido. Mas quando Deus chama um momento como esse, a gente fala: está falando demais. Quando vamos numa igreja que está lá, a pregação durou 15, 20 minutos, falou demais. Veja, temos ouvido para assistir um filme 2 horas. Temos ouvido para contar histórias de 1, 2 horas. Mas o momento é que o Senhor diz: presta atenção, eu quero falar com você, diretamente no seu coração. Veja, ouvir. Nós temos boca para poder proclamar e muitas vezes guardamos dentro de nós. Fechamos, somos porta fechada. Não temos coragem de pronunciar palavras de estímulo para o outro, para a outra, e mesmo que seja para Deus, num processo de gratidão. Por quê? Nós somos bons para as coisas e acontecimentos que o mundo apresenta. Para isso nós somos muito bons. Nós discutimos coisas, todos os acontecimentos do mundo, nós entramos nas nossas rodas sociais, às vezes dentro da família, com um amigo, esposa, etc. A gente debate situações, a gente comenta, a gente fica às vezes horas debatendo acontecimentos do mundo. Falamos muitas vezes de riqueza, de ostentação, de comprar isso, de ter aquilo, de eu sou isso, vou ser aquilo. As ostentações que crescem no coração, os desejos do ter e do poder. Falamos muito sobre isso. Falamos nos tempos que estamos vivendo agora, que é o que? Política. Isso é mal, isso é bom. Esse sim, tinha que ser desse jeito. Discutimos situações. Nós temos lábios para criticar, para contestar, para refutar, para avaliar e para deferir como fato, como verdade. Nós falamos de poder, falamos de projetos. Quantas pessoas fazem projetos, seja na vida espiritual, material, profissional, familiar, social, projetos de vida. Temos diálogo para falar sobre tudo isso. Temos boca até mesmo para fazer lamúrias, reclamar da vida, se chove, se está calor, se está frio. Reclamamos da roupa, do corpo, da aparência. Reclamamos de tudo, temos lábios para fazer isso. Mas e de Deus? E para ter um diálogo sobre a Bíblia, sobre o manual da vida, a Bíblia? Agora não, isso é coisa de fanático. Sempre colocamos um ponto, um quesinho, quando o assunto é Deus. E se falamos muitas vezes, resumimos num papo curto. Você compreende aí aonde essa palavra está nos chamando? Veja o que diz Jesus. Naquele momento, aqueles que muitas vezes têm vergonha
e que não pronuncia e que não traz o nome de Jesus para um diálogo, para uma roda de amigos. Mesmo que seja lá no boteco onde você vá, mesmo que seja na sua barraca de praia, mesmo que seja aonde você esteja, chamar o nome de Jesus para ser conversado, para falar das suas maravilhas, do seu poder, do seu amor, da sua fascinação, da sua adoração e da sua fidelidade para com Ele. Muitas pessoas colocam isso, não é? No menos, nunca no mais. Você compreende? Veja, Jesus vem nos falar em Mateus, no capítulo 10, de 32 a 33, Jesus vem nos dizer assim: quem der testemunho de mim, eu também darei testemunho dele diante do meu Pai. E aquele que não der testemunho de mim, também não darei testemunho dele diante do meu Pai. Você compreende? Então muitas pessoas querem que Deus ajuda quando a barriga dói, quando as coisas ficam difíceis, quando a água está batendo lá. Ai meu, a palavra clássica, ai meu Deus. Mas na hora em que ele pediu, você se envergonhou de mim. Você diminuiu o meu nome lá naquele lugar, lá naquela festa, lá naquela casa, lá naquela empresa, lá com o seu amigo, e etc, etc. Você diminuiu. Agora você me clama porque a barriga está doendo? Você compreende? Por que muitas coisas às vezes não acontecem? E nós vamos compreender no contexto dessa palavra o que o Senhor está nos chamando a atenção. Veja que todas as curas que Jesus fez, todas as curas contidas no Evangelho que Jesus fez, tinham uma forte pedagogia espiritual. Todas as curas que Jesus realizou, ele fez de uma forma pedagógica e espiritual. Por quê? Ele não queria somente curar a pessoa simplesmente daquele mal, ou libertar daquela situação. Ele queria ir mais longe. Queria no coração, na mente, numa transformação de vida desta pessoa. Então vamos dar um pulinho, então agora, um mergulho no manual da vida, nesta passagem em que o Senhor nos traz. Se você, para ajudar, você vai perceber algo muito interessante. Que no capítulo 5, ainda de Evangelho de Jesus Cristo Marcos, Jesus ele se aproxima da região de Decápole. Jesus já tinha passado nesta região antes. No capítulo 5 você vai ver que Jesus ele cura um homem que estava com uma legião de demônios. Presta atenção nisso. Nessa região de Decápolis, ele tinha curado um homem de uma legião de demônios, e Jesus pega esses demônios desse homem e manda para uma manada de porcos. Que esses porcos se suicidam pulando no mar. Veja, todos os porcos foram tomados por uma legião. E uma legião não é 2, nem 4, nem 20, nem 30. É uma legião que atormentava um homem. Jesus tira isso desse homem e manda para os porcos. Veja, nesta região de Decápole, no capítulo 5. Aquele povo, vendo o que Jesus fez, curando aquele homem, tirando o homem daquele sofrimento, aquele povo olhou, não foi para algo extraordinário que aconteceu, olhou para os porcos que eles perderam. Valorizaram as porcarias. Foi um valor tremendo naquilo que era o material, não com a vida nova que estava ali. Por causa disso, aquele povo expulsou Jesus dali. Jesus foi expulso por aquele povo, não é? Que tinha acesso, e muitos deles eram até proprietários daqueles porcos. O homem, quando Jesus foi expulso, aquele homem pede para ir com Jesus. Pediu. Jesus olha para ele e diz: não, você não vai comigo. O que você deve fazer?
vai anunciar quem foi que te fez isso. Vai dizer por aí, vai proclamar o que aconteceu com você e quem é que te curou. Veja como é interessante. Mas se você já olha no capítulo 7, você vai perceber algo extraordinário. Jesus, a partir do versículo 31, Jesus está voltando para a região de Decápolis. Depois dele ter ido embora, Jesus volta para a região de Decápolis. Mostra Jesus aí, veja, Jesus está neste momento mostrando algo interessante. Voltando ali por uma segunda vez, naquele povo que o expulsou, que não aceitou, por aquilo que ele fez. Jesus, o nome de Jesus começou a crescer naquela região. E um tempo depois ele mostra qual a atitude de Jesus. Jesus mostrando a sua compaixão, a sua misericórdia. Ou melhor, Jesus dando uma segunda chance. Está percebendo? Quantas vezes muitas pessoas, olha, quero falar de Deus com você, agora não, isso é coisa de fanatismo. Quantas pessoas, vamos na igreja, quero saber disso não, para com isso, é coisa de doido, eu vou a semana que vem. Quantas pessoas está expulsando e desfaz, zomba da Bíblia, zomba da cruz, do sentido da cruz, zomba de Deus, zomba da palavra do Senhor, expulsando aqueles que falam de Deus. Não é Jesus que diz no Evangelho, aquele que te receber, aqueles que anunciam o nome dele, aqueles que te receber, a mim que recebe, Jesus diz. Veja, quantos são expulsos, quantos não são aceitos, só porque proclama Jesus. Mas Jesus, pela sua misericórdia, esses têm um momento, até um provérbio que diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Jesus vem naquele momento dar uma segunda chance. De repente essa palavra nessa tarde é o Senhor dizendo, estou aqui mais uma vez para falar com você novamente sobre o que eu posso fazer por você. Por isso, ele diz já no início, prestai-me atenção e vinde a mim, que a sua alma vai ter vida. Isaías 55, preste atenção e venha a mim. Quantas vezes, quantas pessoas agem dessa forma? Quantas vezes mais? Diz o próprio Jesus através do profeta Isaías. O que Jesus diz através do apóstolo João? Versículo 15, verso 7. Quando ele diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, isso vos será feito. Jesus, nesse momento, ele está fazendo o quê? Ele está apresentando a sua misericórdia, voltando para a região de Decápolis. Jesus, muitas vezes, ele insiste em corações de muitas pessoas, que muitas vezes está se colocando irredutível. Tem tempo para o lazer, tem tempo para a festa, tem tempo para o futebol, para passeio, tem tempo para fazer churrasco, para assistir filme, tem tempo para contar história, mas não tem tido tempo para ele. Jesus, nesse momento, está chamando, voltando novamente esse coração e apresentando a sua misericórdia. É isso que o Senhor está fazendo nesta tarde. Se você observar no versículo 32 desta passagem, mostra aí um povo que já tinha recebido, veja, recebido a mensagem de Jesus, até mesmo por aquele homem da cura, e entre tantos outros, e as notícias que corria. Então, veja, mostra um povo que já tinha recebido a mensagem de Jesus. Testemunhos que muitos tinham dado das suas graças, dos seus milagres, dos seus ocorridos na região. Já sabia quem ele era, o que ele fazia, quem era o poder dele. E aquele povo vem suplicar. Veja, vem suplicar trazendo um mudo surdo, um surdo mudo. Eles vêm suplicar, em outras palavras, eles vêm interceder. Chegam a Jesus e intercede por aquele homem. Você percebe?
Quantas pessoas vão pedir oração, ligam, mandam mensagem, às vezes em redes sociais, reza por uma criança, reza por esta pessoa, ora por esta pessoa, ora. Quantas pessoas estão pedindo orações de intercessão? Quantas pessoas estão ajoelhadas orando neste momento pela pátria, pelo governo, pelas pessoas no leito de hospitais, UTI, ruas, calçada, frio, sede, fome, sem abrigo, enfermos? Quantas pessoas nesse momento estão diante de Jesus fazendo também esse processo de súplica? Pedem. Veja, esse povo vem e pede que ele toque com as suas mãos. Veja, eles vêm no versos 32, pede que Jesus toca com as suas mãos. Mas Jesus não faz como eles querem. Isso muitas vezes mexe conosco. Porque muitas vezes nós queremos determinar para o Senhor: Senhor, faça assim. Nós queremos direcionar como é que Jesus tem que fazer. Então o povo foram com vontade, mas ao mesmo tempo Jesus tinha percebido o que estava no coração daquele povo. E aquele povo chama Jesus para tocar. Jesus não obedece àquele povo. Não obedece. Jesus sabia o que eles estavam fazendo, o que eles estavam querendo. Jesus, mais uma vez, ele fez exatamente o que ele fez com o cego na aldeia de Betsaida. Quando levaram o cego, um povo que vivia na crendices da aldeia de Betsaida, um povo que vivia na incredulidade, levaram porque eram curiosos. Jesus fez exatamente mais uma vez o mesmo que fez aquele cego. Pegou o mudo e o surdo, assim como fez com o cego, e tirou do meio do povo e levou a um lugar separado. E levou para um lugar separado, à parte, como diz a palavra. E nesse lugar à parte, Jesus foi tocar. É isso, Isa? Sim, e é muito interessante nós vermos todo esse processo que mostra para nós como que o Senhor, ele quer falar ao nosso coração, ele quer que nós escutemos a sua palavra, ele quer ter um particular conosco, falar no nosso interior, e quer que as nossas palavras as palavras dele alcancem o nosso ser. Tanto que quando ele retira o cego e cego mudo, né, e vai ter com ele, né, entendendo tudo aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo, num quesito de curiosidade, né, depois de ele ter voltado e dos boatos, das falas estarem fervilhando naquele lugar, né, eles não tendo mais desconfiança, não pedindo mais para ele sair dali por causa do medo, de não saber o que ele podia fazer e tal. Então, ele sabia, ele conhecia aquele povo, assim como o Senhor nos conhece, né, então ele sabe como que ele tem a agir conosco, como que ele tem a agir na nossa sociedade, com cada um de nós. E é muito interessante quando ele aparta com o surdo-mudo, que mostra para nós, assim como a Anderson também lembrou, mostrando do cego de Betsaida, né, que ele tira a parte para ter uma unidade com aquele que ele curaria, né, com aquele que ele faria o milagre acontecer. E ele traz algo muito interessante nesse afastamento, que o surdo e mudo, ele só conseguia enxergar, ele não conseguia se comunicar pela sua voz, não escutava os sons, né, das vozes das pessoas quando falavam com ele, mas ele tinha o olhar. E quando Jesus não faz o que eles pedem, que é impor as mãos, mas sim toca com os seus dedos e coloca a saliva na língua do surdo e mudo, ele faz totalmente diferente do que eles impuseram para ele, e além disso, ele olhou para o surdo e mudo, né? Quando ele se coloca de frente, toca os seus ouvidos, né? A gente imagina pela cena, né, os olhares de Cristo, no olhar, né, a conexão do olhar do Senhor para o olhar daquele que era tido como uma escória, né, que era deixado pelos campos, era invisível pelos cantos, que era invisível a muitos, né, porque ele não tinha ali uma vivência social, porque as pessoas não conseguiam se comunicar com ele, né? Então ele era um experimento de laboratório, vamos dizer assim, para aquelas pessoas. E Jesus olha para ele,
né? Assim como o Senhor faz conosco, né? Quantos de nós, em quantos momentos nós não somos enxergados pelas pessoas, né? Somos deixados de lado, com nossas dores, com os nossos sofrimentos, as pessoas não olham para nós, né? A gente vê nas calçadas as pessoas de uma situação mais vulnerável. Quantas pessoas passam por essas pessoas e nem percebem, nem se voltam olhar para elas, nem estendem a mão. Então Jesus olhou profundamente para aquele homem, para aquela pessoa que ele agiria na vida, que foi sim levado por aqueles, como muitas vezes motivado pela curiosidade, mas o Senhor utilizou disso, né, para o seu milagre acontecer na vida daquela pessoa, né? Então às vezes a gente não entende as formas que o Senhor age, mas ele agiu assim para ter o particular com aquele surdo e mudo, né, para conseguir alcançar e chegar até ele. Então quando ele toca nos ouvidos, coloca a saliva na boca, na língua do surdo e mudo, ele mostra e deixa ali claro que é ele que tem que fazer. E muitas vezes nós não deixamos o Senhor fazer. Porque, por exemplo, é muito estranho a gente pensar, alguém vai pegar a saliva e botar na minha boca, né? Vai tocar, e o que esse homem vai fazer e tal. Então, muitas vezes a gente questiona e não deixa o Senhor agir da forma que Ele é. É algo estranho de nós pensarmos, o Senhor colocou essa língua na língua dele, como assim? E muitas vezes nós temos um sentimento, né, sem sentido, de olhar para as coisas que o Senhor e os caminhos que o Senhor faz para alcançar o nosso coração, atender os nossos pedidos, os nossos clamores, as nossas súplicas, e nós não entendemos. Então nós temos que ter esse particular com Deus, temos que estar a sós com Jesus, como nosso tema da nossa live traz, para que nós possamos entender, para que Ele possa falar ao nosso coração, para que nós possamos abrir. Então o Senhor olha para aquele surdo e mudo e faz o milagre acontecer, né? No particular, com ele afastado, assim como ele trouxe e fez com o cego de Betsaida, né? E é por é dentro dessas situações que nós também temos a agir como ele, né? Querendo que o Senhor toque nas nossas feridas, né? Toque nas nossas situações, porque o Senhor tocou, né? E teve contato bem no lugar onde ele não conseguia escutar, quando tocou os ouvidos dele, né? Colocou o seu dedo, quando ele tocou-lhe a língua para colocar a saliva, ele tocou na ferida, né? Ele tocou naquilo que era machucado, que era a doença, que era a dificuldade daquele ser, né? Daquele homem. E nós muitas vezes não deixamos que o Senhor toque nas nossas feridas, né? Que toque nos nossos pecados que estão ali nos contaminando, nos fazendo retroceder, trazendo muitas vezes várias e várias coisas que nos prejudicam. Nós temos todas essas coisas como animais de estimação, né? São os nossos calcanhares de Aquiles, como fala, né? É o nosso pecado de estimação, é a nossa doença de estimação que nós bloqueamos, nós protegemos, que não queremos que o Senhor haja por medo, por desconfiança, por descrença, por falta de fé. Então é muito interessante quando nós vemos isso, né? Então nós temos que deixar o Senhor tocar no nosso ponto mais fraco, naquela situação que nós queremos que Ele toque, que Ele cure, porque Ele não vai poder curar sem a nossa vontade, com certeza, mas além disso, Ele não vai conseguir tocar e curar se nós não deixarmos. E é muito interessante quando o Edson mostra e traz, né, que o Senhor usa de uma pedagogia para além de usar e trabalhar e fazer acontecer o milagre na vida daqueles que ele curou, que ele ajudou, que ele salvou, libertou, trouxe a vida de volta para esses. Ele também queria o entorno, né? Ele queria que o testemunho fosse propagado e o testemunho fizesse as pessoas se converterem, irem até ele. Então é muito lindo quando nós vemos essa pedagogia que o Edson explicou para nós, que o Senhor traz, que é como realmente, né, uma criança, né, nós vamos aprendendo a ler, a escrever as coisas do mundo, por exemplo, pela escola, né, com as pedagogas, né, então pela pedagogia que muitas pessoas e muitos de nós aprendemos todas as coisas que sabemos, né, pela forma didática, muitas vezes de uma analogia, de uma comparação, fazendo a gente entender da forma mais
fácil. Então é assim que o Senhor nos trata, né? Como crianças aprendendo a ler, aprendendo a andar, aprendendo o que é o mundo, né? E isso tudo dentro da parte espiritual, que Ele vai nos ensinando, nos preparando, nos mostrando com exemplos que são os testemunhos. Então é muito lindo nós vemos o agir de Deus, o carinho, a paciência que Ele tem com todos nós, né? Usando dessa pedagogia, porque muitas vezes a gente é um pouco lerdinho para a ficha cair, a gente conseguir entender as coisas é um pouco difícil, né? Então nós caímos no erro muitas vezes, e o Senhor está lá, né? Com a paciência que provém dele, nos ensinando, mostrando para nós, claro, quando nós estamos abertos, porque é muito lindo quando o Edson mostrou para nós, né? Que ele tinha sido expulso daquele lugar, né? De Decápolis, por causa dos bens, né, que foram perdidos, que eram os porcos. Então eles olharam mais para isso do que para aquele que estava ali, né, por agir de Deus. E a gente vê, né, claramente essa segunda chance que o Senhor deu para aquele povo, né, mostrando, né, que sempre há uma nova chance para o Senhor. Então muitas vezes nós pensamos, já é tarde para mim voltar ou ir para Deus, né? O Senhor me abandonou. O Senhor não olha mais para mim. Nós temos esses momentos de fraqueza onde nós colocamos em xeque o olhar do Senhor para nós, o ouvir do Senhor para nós, né? Quantas pessoas já nos disseram, o Senhor não me ouve. O que adianta eu estar sós com Ele, entrar no meu quarto, orar, falar com Ele, me abrir, se Ele não me ouve, se Ele não atende os meus pedidos, né? Nós temos que entender que é aquilo que o Senhor fala, né? Não sou eu capaz, não sou eu o surdo que não te ouço, né? Nem cego nem te vejo, né? Minha mão que é incapaz de alcançar-te, né? Mas você colocou entre mim e ti barreiras. Então somos nós que colocamos as barreiras, né? O Senhor ouve muito bem, o Senhor vê muito bem a todos nós, e Ele está pronto, sim, e a todo momento para nos escutar, para ouvir, né? A palavra traz que nenhuma oração é desprezada ou foi desprezada. Então nós temos a certeza que a nossa oração será atendida, mas sempre no agir de Deus, né? Na forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então é muito lindo nós vermos isso, né? O Senhor tocando, mostrando. E é muito lindo dentro esse encaixe, quando no versículo 37 de Marcos 7, quando ele traz, né? E tanto mais se admiravam, né? Dizendo, Ele fez bem todas as coisas, fez ouvirem os surdos e falarem os mudos, né? Então é muito interessante nós entendermos quando Ele fala, né? Jesus fez bem todas as coisas, né? Ele não só cura o pecado, né? Ele não só cura o surdo, Ele não só cura o mudo, ele cura, Ele faz tudo, né? Ele cura todas as situações, Ele resolve tudo. A situação da multiplicação do pão, né, e dos peixes, né, então Ele saciou a fome. Na situação da samaritana, né, Ele dá a água que é da fonte da vida, né, a água que jamais teremos sede. Então Ele faz bem todas as coisas. Ele que vai resolver todas as coisas nas nossas vidas, né. Então como é que nós vamos colocar e trazer que Deus fez algo para nós? Veio uma situação para minha vida, um milagre, mas não foi perfeito, né? Veio pela metade, não. O Senhor Ele faz bem todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas, né? Do impossível, que nós achamos impossível, Ele faz possível. E é muito interessante nós vermos isso, né? Entendermos que o Senhor dá para nós de maneira perfeita, que Ele nos ouve de maneira perfeita, basta a gente se abrir, né? Então por isso que é tão importante nós ficarmos a sós com Jesus, né? Porque daí a gente tem que entender que a oração tem poder, o nosso conversar com Cristo tem poder, a nossa humildade de se abrir. Senhor, é óbvio que o Senhor sabe todas as nossas fraquezas, todos os nossos defeitos, todos os nossos pecados, mas a humildade de reconhecer perante a Deus que a chave é o que da questão. Mostrar, Senhor, eu admito as minhas fraquezas, os meus pecados, os meus erros, e toda oração
tem poder. Toda oração é poderosa, porque às vezes a gente pensa, né? Ai, a minha oração é muito fraca, eu falo e o Senhor não atende. Vou pedir para aquela outra pessoa. Claro que é muito interessante a situação da intercessão, né? Que foi o que Edson disse, que eles, mesmo às vezes movidos pela curiosidade, eles agiram como intercessores, né? Como eles agiram como auxiliares para aquela causa, né? Então, claro, é interessante muitas vezes a gente orar em conjunto, pedir para outra pessoa, ore também pela minha causa e tal, mas nós temos que entender que a nossa oração tem poder quando ela é feita de maneira correta, né? Quando nós abrimos de forma verdadeira, né? Nós não devemos, aí também lembrar que nós não devemos ditar o que o Senhor tem que fazer, assim como eles fizeram e Jesus mostrou, né? Que eles falam para Jesus, né? Põe as mãos nele e ele faz totalmente diferente, né? Mas faz o milagre acontecer. Então nós temos que ditar, né? Senhor, eu quero essa bênção na minha vida, mas eu quero que o Senhor faça assim. Não tem como, né? Porque tudo e é sempre a vontade de Deus, né? Tanto que lá em Tiago 4, né, traz para nós, né, porque vos planejais para amanhã, né, amanhã eu vou ao comércio fazer tal coisa, amanhã eu vou fazer aquela outra, se tudo está nas mãos do Senhor, o amanhã pertence a Deus, o depois pertence ao Senhor, porque você se preocupar, né, em vez disso falar, se Deus quiser, eu farei isso, se Deus quiser, eu farei aquilo, então que nós, nas nossas orações, sempre colocamos a vontade de Deus, Senhor, se o Senhor quiser, faça isso acontecer na minha vida. Então é muito interessante nós sermos verdadeiros, sinceros e humildes para estarmos perante, né? Estarmos frente a frente com o Senhor, estarmos a sós com Ele e deixarmos Ele agir nas nossas vidas, assim como Ele agiu na vida e fez o milagre para o surdo e mudo que a passagem traz para nós. Que é interessante quando a Isa nos fala que Jesus chamou ele separado, foi tocar-lhe na ferida. Veja, o Senhor, de repente, está querendo esse particular e esperando o momento em que você chama, em que nós o chamemos para este particular. Jesus só está esperando a nossa atitude para chamá-lo, ele, para irmos para um particular, ele nos levar e nos conduzir a um lugar onde ele sabe que a nossa atenção vai estar diante dele. Pois, no mesmo tempo, o Senhor conhece o nosso coração de curiosidade. Somos muitas vezes, temos essa curiosidade de Tomé, ainda do quero ver, não é? Para crer. É diferente do pai que se joga nos pés e diz, aumenta a minha fé, Senhor. Cura o meu filho para aumentar a minha fé. Porque se eu vim aqui é porque eu sei que o Senhor pode. Jesus fala assim, eu creio, tudo é possível que crê. Veja, é muito interessante isso. Jesus tem diante dele, naquele momento, aquele povo apresenta, tem diante dele, né, alguém sem vida social. Ele era mudo e surdo, conduzido por outros, não é? Cego não, mas mudo e surdo. Sabia banho, sabia comer, porque via. Raciocinava, mas dentro daquele coração mudo e surdo, só Jesus sabia o que tinha. O que passava na mente, só Jesus sabia. Ele vendo, ele sofria dentro dele aquelas dificuldades. Uma pessoa sem vida social, vivendo no meio do povo, mas ao mesmo tempo longe de todos. Você consegue imaginar a vida de um surdo e mudo? Ao mesmo tempo estou no meio e ao mesmo tempo estou longe, pois não sei o que está acontecendo, não é? E não posso opinar sobre aquilo que vejo. Veja como é triste. É uma pessoa totalmente inerte, voltado para uma vida de reclusão. Jesus tem diante dele esta situação. Quantas pessoas estão assim? Surdos, outras pessoas que vivem nesse tempo, nesse mundo, surdos para a verdade. Por mais que você apresente a verdade, a pessoa é como se não ouvisse. Um pai fala com o filho.
lá na frente, como toma pancada, quando a vida devolve as sementes que plantou. Ah, se eu tivesse ouvido meu pai, não é? Pessoas que estão fechado a porta para a verdade, fechado os seus ouvidos para um conselho. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem audição perfeita, mas não quer ouvir o bem. Não quer ouvir um conselho, não quer ouvir a verdade, quer viver e se alimenta de mentiras, de engodos, de enganos. E está no mundo como pessoas verdadeiramente, esses sim, verdadeiramente surdos. Muitas vezes um amigo chama ele, uma minha amiga, olha minha amiga, isso não está certo. Muitas amizades são desfeitas, tiseladas, quer dizer separadas. Por causa de um conselho que a amiga viu que a outra estava se perdendo, que o outro estava se perdendo, que o caminho não era aquele. De repente é tido e visto como oposição, opositor a minhas vontades. Fechado. Ai, mas você não vai falar nada? Não quero papo com você. É mudo até mesmo para dialogar. Tem pessoas que se colocam nesse tempo fechando para a verdade. Quantos estão aí revestidos nas leis, nas casas de poder, revestidos, tidos como homens e mulheres de poder, mas avesso à verdade, não aceita ouvir a verdade? Porque muitas vezes se acamparam num tempo e num processo de mentira e de engodo, porque isso satisfaz os egos, levanta a sua altivez e se coloca como poder de majoritariamente, não é, forte, num tempo temporal. Porque no tempo espiritual, um dia serás massacrado. Veja quantas pessoas estão vivendo assim, muitas vezes diante de um projeto, de uma empresa, de uma casa, diante de uma vida social de amigos. Não gostam de ouvir, não aceitam diálogos. Às vezes na roda de amigos, em casa, às vezes no relacionamento de casais, não aceita diálogo. São realmente fechados, surdos, para dialogar, para poder chegar num consenso. Muitas pessoas colocam num tempo de se emudecer, num tempo da gratidão, se fecham para agradecer a Deus pelo ovo, pela batata que tem para comer, pelo arroz que tem na panela. E Jesus diz, se não for fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Pessoas que não têm um coração de gratidão pelo tempo, tá chovendo, tá calor, tá frio, eu tenho essa roupa, minha casa, eu tenho essa água, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu vejo, eu ouço. Pessoas que não agradecem, não colocam o joelho no chão, não abrem os seus lábios e muitas vezes têm vergonha de professar o nome de Deus, agradecendo porque está no meio desse ou daquela. Pessoas que são mudos e mudas para a oração. Tem vergonha de orar ou processa um tempo para a oração. Vivem como verdadeiramente estes sim os mudos em decadências. Pessoas que se colocam como mudos muitas vezes, mudas para fazer um elogio, para ter um sentimento de empatia, para levantar, para dizer, olha, perfeitamente, isso foi bom. Nossa, que maravilha que você está, que foi bom isso que você fez. Tem pessoas que se fecham dentro deste tempo. São incapacitados para apresentar sorriso. Mesmo sabendo que o que aconteceu foi uma graça, é motivo de alegria. São bons sim para reclamar. Reclama de tudo, murmura de tudo, reclama de tudo. Do corpo, da vida, dos olhos. Quer paz, mas não traz em si os condimentos que a paz é apresentada. Tem bocas para reclamar da vida, das pessoas, daquilo que veste, daquilo que come, da família que tem, da casa que mora, do trabalho que tem. Reclama de tudo, murmura de todas as coisas,
Abre os ouvidos, sim, não são surdos para a fofoca, não são surdos para notícias ruins apresentadas por muitas mídias, não são surdos para ouvir falar da vida de alguém, não são surdos para isso, e não são mudos para julgar, para decretar alguém como mal, para fazer julgamentos injustos contra outros. Veja, Jesus precisa, sim, que muitos se ajoelhem e venham, Senhor, tocar na minha língua. Porque a língua, Senhor, está como uma espada cortando a vida de muitas pessoas. Jesus precisa, sim, tocar na audição de muitas pessoas que se fecham num tempo de orgulho, de não aceitar que está errado, de não aceitar porque guardam birrinhas antigas. E não quer mais ouvir a verdade, mas tem lábios para xingar, para falar palavrão. A boca está pronta para isso. Se tornam muralhas e portas fechadas para a graça de Deus. Aí depois, quando a água bate, ai meu Deus, por que está acontecendo? Aí corre na igreja, ajoelha e faz isso, faz aquilo. Ah, Deus está demorando, ele não me ouve. Só que esquece todo um tempo que se colocou como mudo, que se colocou como mudo e surdo diante das coisas espirituais. Você percebe? Como que isto é forte e o Senhor está nos chamando a atenção? Essas pessoas passam a não ter vida. São pessoas que não têm paz, como um vídeo que eu postei essa semana no canal. Pessoas que buscam e desejam a paz, querem a paz do mundo, querem a paz na comunidade, na família, na igreja, no governo, mas uma pessoa que pede paz não tem paz dentro de si, porque não se aceita como é. Você compreende como a palavra está nos chamando para um tempo de reflexão? Você compreende como o Senhor está nos chamando nesta tarde? São pessoas que estão vegetando na vida, como diz o próprio Manual da Vida. Em Apocalipse 3, és considerado vivo, mas estás morto. São pessoas mortas. Andam e vivem como manequins, são pessoas geradas, vivem somente um tempo de aparência. Veja, meu querido e minha querida, que Jesus faz nesse momento e nesta hora, e ele fez com que aquele povo entendesse a oração até hoje, nesta hora, nesse momento, a oração do Pai Nosso. Por isso aquele povo pediu, toque, Senhor, com a mão, ele não tocou com o dedo. Veja como é interessante. Jesus fala no Pai Nosso, ora ao Pai em secreto, à parte. Entra no teu quarto, fecha o teu quarto, fala o teu Pai em segredo, vai conversar com Ele no particular, porque Deus quer ter um particular com você. Quanto tempo você não tem tido particular com o Senhor? Por isso Jesus diz, ora ao Pai e peça no Pai Nosso, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. A tua vontade, não a minha vontade. E se deixarmos Deus fazer a vontade dele, nós viveremos vida de graça. Viveremos vidas de paz. Entenderemos o sentido da paz. Então observe, dentro desta palavra, que é algo muito interessante dentro desse texto do capítulo 7 de Marcos, de 31 a 37. Primeiro, Jesus não impõe as mãos, mas ele faz o quê? Quando pedem para ele impor as mãos, ele pega aquele mudo e surdo e leva separado daquele povo. Porque ali tinha também um sentimento de curiosidade, eu quero ver. Se for mesmo, não tem isso? Se for mesmo, eu também quero. Jesus leva a parte, porque Jesus conhecia aquele coração que estava ali precisando. Jesus sabia daquela situação. Então ele leva a parte. Jesus quer ter um tete a tete com você à parte hoje. E na verdade ele está tendo. E está chamando você hoje, nesta noite, para você escolher um momento e ter um tete a tete com ele particular. Sabe o tete a tete? Jesus tocou, veja, levou ele à parte e tocou primeiro o coração dele. Veja como é interessante. Um coração que estava desmotivado,
quando Jesus pega ele pela mão e leva ele à parte, Jesus estava mostrando que ele era uma pessoa também especial. Jesus quis mostrar que eles trouxeram ele até ele. Então ele pegou ele e caminhou com ele. Você compreende? Jesus quer caminhar com você. Ele quer sair com você do meio dessa turbulência, talvez de pessoas, de vida, de situação, porque ele quer um lugar à parte. Ele pegou aquele mudo e surdo e foi a um lugar à parte, mostrando quão especial e que ele podia caminhar com ele. Ele toca naquele momento num coração que não tinha motivação. Como está o seu coração? Tem tido motivação? Porque aquele mudo e surdo não tinha muita motivação para dizer: eu sou feliz. Então ele foi levar, mostrando que ele era especial. Mostrou para aquele mudo e surdo que ele tinha valor. Veja, que ele também tinha valor diante dele. Não só aqueles que rodeavam ele, todos os seus discípulos e aquele povo que veio, mas Jesus sai com ele à parte, mostrando que ele também tinha valor e que ele também era especial. É isso que o Senhor quer fazer com você neste momento, nesta hora, neste dia, nesta noite. Sair com você à parte, você. Segundo momento, Jesus pega o dedo e toca nos ouvidos. Não foi a mão como eles pediram. Jesus inverte. Jesus mostra ainda muito mais poder. O Senhor põe as mãos, ele falou, basta um dedo. Você compreende o poder do Senhor? Jesus toca nos ouvidos dele. Chamando o quê? Escuta-me. Escuta primeiro. Não é isso que diz o profeta Isaías? Quando Deus diz, se me prestar atenção, vossa alma vai ter vida? Não diz em João, no capítulo 10, as ovelhas vem a mim porque ouve a minha voz? O que o Senhor está nesta tarde dizendo, vem para mim, ouça o que eu estou falando com você. Eu não sei, veja o que o Senhor manda dizer para você. Não sei qual é a sua dor, sua situação, seja espiritual, material, profissional, familiar, social ou sentimental, uma enfermidade. O Senhor está dizendo, ouça-me primeiro e vem falar que eu quero ter um tete a tete com você à parte. Eu quero ter um momento a sós com você. O Senhor que está falando, não sou eu, porque eu quero ter esse tete a tete como tenho tido, mas eu quero ter muito mais, eu quero sair bem mais, eu quero ficar bem mais, eu quero um tempo, eu perturbo o Senhor. Nas minhas madrugadas, quando eu coloco os joelhos na madrugada, entre 2 da manhã e 2 e pouco, eu estou de joelho ali, tendo um tete a tete com o Senhor. Mas eu quero perturbar mais ainda o coração dele, porque eu sei que ele me ama. Então eu estou chamando você neste momento. O Senhor está querendo chamar você para esse tete a tete. Por isso o Senhor tocou com o dedo no ouvido dizendo, escuta-me primeiro. Porque diz a palavra que não há cura, não há graça que não vem através da pregação da palavra. Toda cura e toda graça e tudo aquilo que você quer vem na sua vida, na minha, na nossa, através da pregação da palavra. Quem não tem desejo, quem não tem prazer para ouvir Deus, não vai ter prazer nas coisas que quer na sua vida. É algo muito mais além do que você imagina. Por isso que o mundo padece, por isso que o mundo está cheio de opressão e de depressão, por isso que muitas pessoas têm muitas riquezas, mas são infelizes e não têm paz. Como disse bem num vídeo dessa semana, são ricos afortunados de bens, mas vivem presos nas suas opressões, andam com as suas tornozeleiras de opressão e de medo, porque falta paz. Que paz é essa? Falta Deus, falta esse momento do particular, aonde o Senhor vai direcionar, dar sabedoria, visão e fé, aonde o Senhor vai mostrar como fazer e não temer. Você compreende por que o Senhor tocou com o dedo ali para curar a audição? Ele toca no ouvido, chama a escutar. Terceiro, Jesus pega a saliva e toca na língua dele. Veja que interessante. Por quê? Jesus queria conversar.
uma língua parada que não tinha muito, não falava. Uma língua que estava estatizada, trêmula, só servia para comer. Não sabia o que, não tinha movimentos de fala. Jesus toca, lubrifica. Sabe o motor do carro, muitas vezes que precisa do óleo? Sabe aquela porta que muitas vezes precisa do óleo, senão ela range? Jesus pega a saliva e toca e diz, fale comigo. A saliva do bem, não a saliva da fofoca, a saliva da raiva, que é um veneno que está matando muitas pessoas. Jesus tira, faz um transplante, tira a saliva ruim, coloca a saliva dele. A saliva ruim que impedia e que impede muitas pessoas de falar coisas boas. A saliva ruim que impede pessoas de não orar. A saliva ruim que só fofoca, que se intriga, que causa encrenca. Jesus coloca a saliva da comunhão com ele, do diálogo. Jesus foi fazendo um processo pedagógico com ele. Dentro dessa cura, desse processo de cura, Jesus vai trabalhando na vida daquele mudo e surdo. Jesus quer fazendo com que ele pudesse proclamar bem alto, como vimos no final. Que quanto mais pedia, mais ele falava. Foi ele. Imagina. Você pode imaginar alguém totalmente surdo, anos e mudo, pedir para a pessoa, não fale de mim? Jesus provoca o coração dele. Imagina ele sair endoidecido, falando pela primeira vez, ouvindo tudo pela primeira vez. Vai dizer, não fale, eu tenho que falar. Você compreende? O Senhor quer fazer isso contigo. Com que você dê testemunho, que você abra os lábios, que você proclame, Deus realizou obras novas na minha vida. Quarto, veja o quarto momento, Jesus olha para o céu. E por que Jesus olha para o céu? Nos lembra lá da cura de Lázaro, quando Jesus manda tirar Lázaro para fora, 4 dias depois, Jesus olha para o alto. A comunhão do Filho com o Pai. Não é isso que ele diz em Mateus 18? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, para pedir seja o que for, isso sucederá. Veja. Porque tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí ele diz, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Naquele momento Jesus olha e entra em sintonia com o Pai, porque algo poderoso ia fazer naquele momento. O Senhor está perguntando para você, você tem sintonia com a Trindade Santa? Você tem sintonia, tem a glorificação de saber que a Trindade Santa, desde o processo da criação, está em ti, está em mim, está em nós? Aí no quinto momento, Jesus suspira, diz a palavra. Jesus suspira. E que suspiro foi esse de Jesus? Que suspiro foi esse? O suspiro da compaixão, porque estava ali livrando alguém de anos, com a vontade de falar, com a vontade de soltar a voz. Jesus suspira, joga o ar dele lá dentro do pulmão daquele mudo. Jesus quer jogar o ar dentro do teu, do meu, do nosso pulmão, para que você faça como aquele mudo e surdo, glorifique e não pare. E ainda que fala para você, para de falar de Jesus, você fala, aí que eu grito mais alto como o cego Bartimeu. Você compreende? Jesus suspira fundo, porque ele sabia da agonia de alguém surdo e mudo. Queria ouvir e não podia, queria falar e não podia. Jesus suspira. Veja que maravilha. Olha para o céu e suspira. O suspiro da misericórdia. O tempo de angústia, de sofrimento daquele que tinha muito. Tanto é que ele provou depois que ele não parava de falar de Jesus. Tinha dentro de si. O sexto e o último momento dessa cura. Jesus diz, Éfeta, que quer dizer, abra-te. Veja, ali não era mais uma casa fechada. Era uma casa de porta aberta. Era uma casa da gratidão. Era uma casa que não tinha vergonha de proclamar Deus. A tua casa tem vergonha?
Você liga o som da tua casa e canta uma música para que os outros ouçam? Você tem coragem realmente de proclamar o Senhor? Aquela casa, Jesus entrou naquela casa. Foi colocando óleo nas portas para deixar ela aberta. Não tinha mais problema naquela casa. Era uma casa livre, podia falar, podia cantar, ouvia tudo, ouvindo o canto dos pássaros, ouvindo todas as coisas. Aquela casa não tinha vida, era uma casa no meio de uma sociedade, aquele mudo e surdo não tinha vida social, mas de repente aquele homem que era casa e morada de Deus passou a ter vida. Jesus quer fazer com que você tenha vida, que o seu sorriso seja verdadeiro, que você não tenha um sorriso para dentro como muitos que faz só assim, mas que você solta a sua gargalhada. Que você solta com coragem, que você solta a sua gargalhada com coragem. Você entende? Não importa se você tem um dente torto, se está faltando, se é banguelo, se não é. Jesus quer ver o teu sorriso. Vai fazer bituração depois, sorria para o Senhor. É isso que o Senhor nesse momento está chamando a minha, a nossa atenção. Jesus mostra neste momento o seu poder. Querido e querida, você entendeu algo fenomenal dentro disso? Jesus fez tudo para aquele mudo e surdo, mas só entre os dois. Só entre os dois. Jesus chamou ele separado. É isso que o Senhor quer fazer com você. Jesus chamou ele separado e não quis fazer alarde. Não é o que você vê hoje? Pessoas que faltam enfiar o microfone na boca do outro. Fala aqui o que Jesus fez. E tem que chamar a câmera para apontar. Olha aqui, foi curado. É uma coisa para mostrar e para impor as mãos e quer esguelar e quer não sei o que. E às vezes sacode na hora da oração a cabeça do outro. Desculpe, mas é isto que se fazem. Jesus chamou ele separado, sem alarde, sem flash. Sabe o flash do celular, da câmera, da filmadora? Não, Jesus foi separado no particular. É isso que o Senhor está querendo fazer com você. Mas hoje Jesus está impossibilitado de fazer a sua cura, porque ele não está tendo acesso. Porque muitos estão tomando o lugar de Jesus, se colocando como Deus, se colocando e até dizendo como o povo fez, impondo. O Senhor vai fazer isso agora. Agora o Senhor faz. Determinando como o Senhor vai fazer. Não pedindo para o Senhor fazer a sua vontade. Como eu lembro de um padre que foi orar para uma pessoa que estava com câncer, Padre Nereu. E quando ele foi orar, ele disse: Senhor, ela pediu para mim orar por ela, mas quem sou eu? Eu tenho tanto... E começou a falar dele, e o povo ali olhando para ele, e aquele padre começou a derramar, falar dele, falar da miséria da fé, da sua... Ele falou: Senhor, eu preciso de fé, e papapá. E nisso ele foi falando, e mal ele sabia que era tudo que Jesus queria para curar aquela moça. E Jesus curou aquela moça pela simplicidade da oração. Mas hoje muitos estão colocando, Jesus quer se aproximar da dor de alguém que vai nos templos, ou quando alguém vai orar por alguém, mas ele não consegue, porque quando Jesus tenta por aqui, a pessoa vira de costas, já tem outro ali. Às vezes é tanto que a pessoa está sufocada de calor, tem um monte com a mão na cabeça, no pescoço, e vai abaixando, e vai fervendo na vida da pessoa, e deixa a pessoa sufocada, e quando levanta a pessoa até com medo. Muitos não voltam mais com medo. Muitos vão em grupo de oração, não voltam mais, com medo. Você compreende? Porque os flash do querer aparecer, plateia, vanglória, Jesus chamou à parte. Na simplicidade foi fazendo a sua pedagogia. Jesus quer se aproximar e quer ter esse tete a tete com você. No versículo 35, veja, mostra que ele falava, veja, olha que lindo, no versículo 35. Diz que ele soltou a língua e falava perfeitamente. Presta atenção nisso. Ele falava perfeitamente. Eu me lembro que muito tempo atrás, quando orei para uma menina que estava com câncer, falei: Senhor, piedade, Senhor. A miséria de fé, e começamos só agradecendo. E aonde? Dentro de um quarto fechado. Nem o pai dela
E nem o irmão dela, só estava ela e a mãe dela, que tinha ali as duas com Deus. Saímos do quarto. Ela não tinha mais nada. Não tinha plateia. Não tinha plateia. E ela hoje abençoada, uma enfermeira padrão. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Sem flash, sem plateia. Sem chamar a mídia. O Senhor vem. Porque muitos... foi curado da vista, mas a pessoa continua usando óculos. Nossa, foi curado do quê? Eu tinha uma dor na perna, que é terrível, mas continua mancando. Não dói mais, mas tá manca por quê? Manca, mas não dói. Não, Jesus faz completo. Você compreende? Porque Jesus quer um particular. Jesus quer um particular com você. E no versículo 36, Jesus diz para ele, não conta para ninguém. Lá no outro, Jesus falou para o outro, vai falar. Nesse, o outro não era mudo. Ele era endemoniado, mudo não. Jesus fala, vai falar. Esse era mudo. Jesus provoca ele, não fala para ninguém. Piorou. Aí que ele falava. Você compreende? Jesus quer que você dê testemunho da glória dele na sua vida. Quer fazer você voltar à sua vida social. Porque que você conte para todos quem é que faz a graça na sua vida. Fale dele. Por isso Jesus, hoje, está chamando você para um particular. Agora, neste momento. Eu sei que o Senhor tem algo para nos falar. E eu quero já me preparar, quero orar nesse particular entre eu, Deus e você. Nós, Deus e você. É muito interessante quando nós olhamos todo esse passo a passo que você traz para nós, nesses 6 pontos. E é muito interessante, dentro disso, nós refletirmos, trazermos para a nossa vida, né? Nos colocarmos diante de um espelho, assim como traz Paulo, e refletirmos, pensarmos. É um momento que o Senhor nos traz para a frente desse espelho e está conosco, perguntando o que você vê. Qual é a sua fé? Qual é a sua relação comigo? Eu te ouço, abra-se para mim. Então o Senhor nos dá essa oportunidade de abrirmos o nosso coração em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida o Senhor está perto. O Senhor está próximo, porque Ele está dentro de nós. Dentro de nós por meio do seu Espírito Santo. Então por isso que é tão rico, é tão necessário e é tão poderoso, como Edson trouxe para nós, termos um olhar, termos uma entrega, termos uma afinidade com a Santíssima Trindade. E dentro disso, entender que temos que pedir ao Espírito Santo que ajude a aumentar a nossa fé, que nos ajude a fortalecer nela, que nos ajude a ter discernimento, sabedoria, compreender e entender todas as coisas, porque o Espírito mostra para nós, o Espírito nos conduz, por meio do manual de bordo, né, que é a palavra, por causa do manual da fé, é Ele que nos conduz e nos leva ao caminho certo. E é muito lindo quando nós vemos isso, porque muitas vezes nós não é o caminho que nós queremos, mas é o caminho que Jesus quer. Porque lá no possesso de Genesaré, ele queria ir junto com Cristo. Mas Cristo falou, não, como é que você está orando agorinha. Não, você vai e vai anunciar. Você vai ficar na sua cidade com esse seu povo e vai falar do que aconteceu contigo. Né? Então, ele queria ir com Cristo, mas o Senhor queria que ele enfrentasse aquele povo que estava descrente, que tinha enxotado Jesus, que tinha falado, não, vai embora, e com medo. Então muitas vezes o Senhor faz isso conosco. Ele quer que nós sejamos o testemunho, a pedra fundamental, onde Ele vai erguer a sua casa, a sua igreja, a sua morada no meio de tantas, dentro da nossa aldeia, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Então muitas vezes é difícil para nós e nós nos acovardamos, nós agimos assim como Jonas, né? Que o Senhor manda ele para Nínive e ele não voa porque é muita idolatria, o povo é muito promíscuo e coisa e tal. E ele
foge e o Senhor faz ele cair, entra dentro da baleia, né? A baleia pega ele e o Senhor faz ele cair e ser jogado lá, né? Deixado na praia de Nínive. Então nós temos que entender que é a vontade de Deus que tem que prevalecer nas nossas vidas. E nós só vamos conseguir entender isso quando nós deixamos Ele falar aos nossos ouvidos, Ele falar ao nosso coração. Isso só podemos quando nós estamos a sós com Jesus, quando nós nos propusemos a isso. Como Edson disse, nós temos que ir até Cristo, nós temos que chamar Ele para perto, assim como eles foram até Jesus. Então nós temos que procurar, encontrar Ele, para aí sim, Ele entrar na nossa casa, porque Ele bate a porta. Aquele que não abrir, Ele não entrará, mas aquele que abrir a porta, Ele entra, faz morada. E todas as coisas das nossas vidas mudam. Então é muito interessante quando nós nos demos de cara em pensar, né? Quando alguém fala, né? Eu quero ter uma conversa no particular com você. Depois a gente conversa a sós. Isso nós vamos resolver a sós. Eu e você. A gente já treme na base, né? O que essa pessoa, se é a mãe da gente, a gente fica, ai meu Deus do céu, como é que falar? É o marido, é a esposa, é o patrão. A gente treme na base. Mas às vezes é ressignificador, né? É interessantíssimo. Nas pessoas da parte terrena, né? As pessoas do nosso convívio, às vezes a gente pode esperar uma briga, uma situação que a gente vai resolver em nome do Senhor. Mas com o Senhor, essa conversa no particular é sempre transformadora. É sempre um ânimo que Ele injeta no nosso coração, é uma certeza, é um renovar da fé. Então é muito lindo e muito interessante quando nós, no nosso íntimo com Cristo, abrimos a nossa voz, abrimos o nosso coração e clamamos ao Senhor e mostramos para Ele que a Ele pertencemos, dele somos seus filhos, pela fé, pela criação, por Ele ter nos criado. E nós queremos que Ele habite realmente dentro de nós. Então é muito lindo nós entendermos que a todo instante nós estamos a sós com Jesus. É só nós percebermos, estarmos atentos aos detalhes, porque Ele mora, Ele está, Ele reina principalmente dentro dos nossos corações. Então muitas vezes a gente está na vida movimentada no dia a dia, a gente arruma um cantinho mais silencioso e tal, e fala com o Senhor no íntimo. Já vai mudar o nosso dia, né? No nosso quarto, na sala, num lugar que você se sente mais confortável. Abrir o coração, porque muitas vezes nós não conseguimos nos abrir para o Senhor na igreja, em outras situações, por causa que temos vergonha de como vamos agir, do nosso choro, dos nossos gritos. Então muitas vezes, muitas vezes não, e quando nós temos essa conversa com o Senhor no íntimo, nós paramos de ter essa vergonha, né? De ter esse que que as pessoas vão pensar, não. A gente deixa fluir nas nossas vidas e deixa fluir as coisas e o agir de Deus. Por isso que é tão necessário nós colocarmos e tomarmos posse que quando nós a sós com Jesus, quando nós estamos a sós com Jesus, e estar a sós com Jesus é a chave de muitas situações na nossa vida. E fazer essa reflexão, eu fico a sós com Jesus, eu tiro esse meu tempo, e quando eu tiro esse tempo, é muito mecânico, eu sou agradecida ao Senhor, eu tenho um sentimento de gratidão, assim como falamos tanto, né, que o testemunho é maravilhoso, é o que agrada o coração do Senhor. Quando eu testemunho para os outros, eu tenho um testemunho da gratidão, assim como na passagem dos 10 leprosos, né? Mostra para nós que só um voltou para agradecer. Então, como que está essa nossa relação com o Senhor? É o que nos leva, o que nos encaminha para orarmos com o Senhor, abrindo, e temos todos juntos esse momento com o Senhor, na oração, contemplação e o coração aberto, deixando a luz de Deus reinar em nosso ser. E a palavra desse particular com Deus diz assim, nessa tarde. Aí você vai dizer, eu já ouvi, eu sei, mas olhe para dentro de tudo que você ouviu, tudo, e vê tudo o que você ouviu dentro do que Jesus fala aqui agora.
nas vossas orações. Não multipliquei palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos pela força de palavras. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos peçais. Eis como deveis rezar. Presta atenção. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque se é perdoando aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Diz ele ainda: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em segredo, no particular. E o teu Pai que o vê num lugar separado, à parte, segredo, te recompensará. Diz Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 6 a 15. É momento em que o Senhor nos chamou para esse particular. Nos chamou para estarmos nesse momento juntinho dele. Dentro desta oração mais poderosa. Você vai dizer: mas Edson, na rede social é particular. Eu vou dizer para você, aí onde você está é. E veja, o sol nasce para todos. De repente, aonde você está, no teu carro, na tua casa, tá vendo com alguém, tá sozinho, é o seu particular. Com quem mais ele está, isso é com ele. Isto é com ele. É como a igreja. Você pode não ir, mas o seu lugar estava lá. Você compreende? O Senhor está falando com você. Neste momento, derrame o seu coração diante do Senhor. Derrame a sua vida. Chame Ele neste momento. Escolha, marque, nesse tempo agora, marque: Senhor, quero ter um particular contigo. Orar ao Senhor, entregar a tua vida, as tuas situações. Ele sabe, sim, sabe tudo. O Senhor sabe o que cada um necessita antes de pedir, não diz a palavra? Mas como o pai fica feliz quando vê o filho vir falar, conversar, contar das coisas. Não é isso que um pai sabe? Às vezes chega do trabalho e alguém fala: como foi hoje do trabalho? Vai falar do trabalho. Ah, foi cansativo, foi bom, foi legal. Fiz isso, fiz aquilo. É como falar para uma telefonista: e aí, como foi o trabalho? Atendi telefone. O Senhor sabe, mas o que o Senhor quer é conversar, é que você fale de você. Ele quer ouvir a sua voz, mas com Ele, para Ele, exclusividade particular. Este é o momento de você se derramar com o Senhor. Jesus, tem de piedade? Tem? Senhor, olha como estamos. Senhor, olha quantas coisas. Senhor, tanta tristeza. Olha a nossa pátria, Jesus. Senhor, está um emaranhado de situações. Dor, angústia, desacertos, Senhor, conflitos. Jesus, Tu és aquele que tens a chave, Senhor, do poder nas mãos. Tu tens já, Senhor, a Tua vontade a ser realizada.
Senhor, posicione, por favor, o sopro ou o toque do seu dedo, Senhor. Um olhar seu, Senhor, para o teu povo que clama nas ruas. Outros nas calçadas, outros com frio, com sede, sem abrigo. Outros nos pronto-socorro, leitos de hospitais ou UTI. Médicos, enfermeiros. O nosso presidente, governantes. Um empresário, Senhor, ou um cooperado. Senhor, um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Senhor, há tantas angústias, há tantas situações, Senhor, de desejo de particularidade contigo. Tem de piedade, Senhor. Muitas vezes não compreendemos, Senhor, e queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Queremos agir assim ou ir por este caminho, Senhor. Ou falar isto ou não falar aquilo, Senhor. É uma turbulência de falta de incompreensão, de entendimento, Senhor. E de discernimento. Um povo, Senhor, que Tu chamastes para ser feliz, para glorificar o Teu nome. Tem de piedade, Senhor. Tem de piedade de nós. Tem de piedade da nossa miséria. Estendei as Tuas mãos, Senhor, e faz, Senhor, a Tua vontade de misericórdia, de amor, de benevolência, Senhor, para conosco. Liberta-nos, Senhor, de toda espécie de opressão, de perseguição, de mal, de condenação, de cadeados, Senhor, de ideologias. Sim, Senhor, somente com as Tuas mãos, um toque do Teu olhar, Senhor, voltar a Sua face, Jesus. Ó Deus, queremos orar por aqueles que não oram, Te adorar por aqueles que não Te adoram, Te amar por aqueles que não Te amam, e orar, Senhor, neste momento, por toda a situação do nosso país, nosso estado, nosso município, o nosso bairro, da nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, a nossa vida, Senhor. E neste momento agora, piedade, Senhor. Tem de misericórdia, Senhor, de nós. Tu sabes tudo, Senhor. Nesse tempo, nesse dia e nessa hora, consagrada ao Teu santo nome. Ouça, Senhor, a voz do nosso coração. Como diz o Salmo 137, eu vos louvarei de todo o coração, porque ouviste, Senhor, as minhas palavras. Na presença dos anjos eu vos cantarei. No vosso santo templo vou me prostrar. Te louvarei o vosso nome, pela nossa bondade, Senhor, e fidelidade, porque acima de todas as coisas exaltastes o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, vós me respondestes. Fizeste crescer a força de minha alma. Onde vou louvar, Senhor, todos os reis da terra ouvirem a palavra de vossa boca e celebrarão os desígnios do Senhor. Verdadeiramente grande é a glória do Senhor. Sim, excelso é o Senhor, mas Ele olha os pequeninos enquanto o seu olhar prescuta os orgulhosos soberbos. Em meio a adversidades, vós nos conservas a vida. Estende a mão contra a cólera dos nossos inimigos. Salva-nos a vossa mão. O Senhor completará o que em nosso auxílio começou. Senhor, eterna é a vossa bondade. Não abandoneis a obra de vossas mãos. Senhor, que a Tua misericórdia cubra todos nós. Todos aqueles, Senhor, que estão em particular contigo. Todos aqueles, Senhor, que entrarão em particular contigo. Obrigada, Senhor, por nos dar essa oportunidade, por ser tão íntimo nosso, Senhor, por ser tão amoroso, de nos dar essa oportunidade de falarmos e Tu ouvirdes, Senhor, sem empecilho, porque Tu, Senhor, é um Deus de todos.
Todos aqueles, Senhor, não importa a classe social, não importa quem seja, não importa a crença, a raça, nada, Senhor. Porque até mesmo dentro de um coração que vai se converter, Senhor, dentro de toda a sua vida difícil, todas as coisas, Senhor, Tu ouves. Tantos exemplos deste para nós, Senhor, que aquele que volta para Ti com humildade, com fé, acreditando no Teu santo nome, Senhor, Tu escutas. Obrigada, Senhor, por nos proteger, por nos abençoar, por Sua justiça e misericórdia reinar no nosso ser, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por esta hora e por todas as outras que passamos junto a Ti, Senhor, que estamos sobre o Teu olhar. Obrigada, Senhor, por entrar em nossas casas e fazer morada, por dar-nos a Tua paz, Senhor, por dar-nos a certeza da cura, da libertação e da graça em nossas vidas, por meio do Teu amor, por meio de abrirmos o nosso coração. Obrigada, Senhor, por nos dar voz, por nos dar ouvidos, por nos dar fôlego, por nos dar visão, Senhor, por nos dar fé, capacidade de coração para ouvirmos-te, para enxergarmos até Ti, Senhor, para que a Tua palavra chegue em nosso coração. Senhor, Tu sabes que até naquele que muitas vezes as pessoas acham, esse está vegetando, essa é escória, essa pessoa não ouve, essa pessoa, por algum motivo, de alguma doença, está lá, Senhor. Tu toca, Senhor, Tu fala no coração. Muito obrigada, Senhor, por olhar para nós, Senhor, tão fracos, tão pecadores. Nós, Senhor, que muitas vezes não merecemos estar sobre a Tua glória, o Teu amor e o Teu olhar. Mas Tu, Senhor, sabes que quando dobramos os nossos joelhos, quando elevamos a nossa voz a Ti, Senhor, é com gratidão, é com amor e com confiança e com fé que move o Teu poder sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Muito, muito obrigada pelo Seu infinito amor. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela intercessão da Virgem Imaculada, São Pedro, São Paulo, santos profetas, santos apóstolos, Santa Teresinha, Santa Catarina, todos os anjos santos do céu, assim como São Miguel, Gabriel e Rafael, e nosso anjo da guarda. Que as bênçãos dos céus venham sobre ti, sobre mim, sobre nós, nossa vida, nosso coração, desde agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escolhe esse momento. Marque hoje você e o Senhor. Até o próximo. Um beijo no teu coração e até o próximo.